Generalidades, então, a respeito da madeira: material orgânico, vegetal, abundante e renovável na natureza. Aí a gente tem uma grande questão, né? Até que ponto que esse material ele é renovável? Lógico, se a gente plantar, der o tempo ali adequado para a madeira crescer tudo e se desenvolver, a gente tem como um material renovável, tá? Mas boa parte dessas madeiras que são utilizadas principalmente em função de estruturas, a madeira estrutural é uma madeira que leva muitos anos para ela crescer, para ela se desenvolver, tá? Até por isso que é muito utilizado pinos hoje. E, geralmente as madeiras coníferas, as madeiras brancas, e nesse caso a gente inclui pinos, ele tem um crescimento muito mais acelerado, ele é bem mais rápido de formar esse tipo de madeira. E o pinus a gente não consegue fazer uma utilização dele para fins estruturais. Você até pode fazer, mas ele tem uma resistência bem mais reduzida, tá? Você tem que tirar nós, você tem que fazer um tratamento para impedir o apodrecimento desse tipo de material. Então não é o adequado, tá? Então ela é renovável a partir do momento que tem uma política de utilização consciente, tá? Muitos países europeus aí, por exemplo, já arrebentaram toda a sua reserva de florestas, né? Então a gente tem esses problemas aí da extração descontrolada que gera um problema, gera um passivo ambiental muito grande, tá? É abundante, claro, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas nem em todo lugar é assim. Pela facilidade de ser trabalhada e grande quantidade disponível, sempre foi muito utilizada na construção civil. Ela, por exemplo, para você montar uma estrutura de madeira, basicamente você precisa de um marceneiro e de um ajudante. Você não tem uma equipe muito grande por trás da elaboração de um sistema construtivo desse, tá? Você pega, por exemplo, você vai fazer um processo de uma alvenaria convencional, você tem gente coletando material para fazer dosagem de argamassa, você tem operador de betoneira virando betoneira em obra, você tem um transportador ali, o cara que vai pegar o carrinho e vai levar a argamassa da betoneira até o ponto de emprego, você tem o cara que vai estar assentando os blocos, então você tem muita gente empregada. Paralelo a isso também, além de você ter uma quantidade maior de gente empregada, ele é um processo construtivo mais sujo, né? Ele deixa muita sujeira, ele dá muito desperdício. Ao contrário da madeira, se temos um profissional bom trabalhando, empregando isso, geralmente a gente tem um resultado bem satisfatório nesse sentido. Países como Noruega, Suécia, Canadá, Austrália, a madeira fundamenta 90% da construção habitacional, tá? Então, não precisa nem falar, né? A gente eu já mencionei isso em sala para vocês. A madeira tem muito mais vantagens. A gente utiliza esse sistema construtivo em bloco em função da nossa origem, né? Da nossa descendência dos portugueses, dos espanhóis, que utilizavam-se muito desse modelo, tá? Mas a região mais fria da Europa utiliza isso em larga escala. A gente tem como aplicações para as madeiras obras definitivas, pontes. Não é tão comum, tá? A utilização de pontes de madeiras, mas nós temos algumas aqui no Brasil. Dentro da USP, inclusive, tem uma ponte que foi, inclusive, projetada pelo professor Pletz, né? O coordenador geral do curso nosso aí, tá? Mas é mais raro. Outros países europeus aí a gente vê aqui de uma forma mais comum. Coberturas seria um ponto de utilização interessante, ainda muito utilizado no nosso modelo construtivo aqui no Brasil. As coberturas em madeira ainda abocanham grande parte do segmento, tá? Tem uma migração aí, o pessoal utilizando estruturas metálicas, mas estruturas metálicas você tem algumas vantagens, você tem um material mais leve, o metal, estruturalmente ele é mais leve do que a madeira, mas ele é muito mais caro, tá? Então você botar na ponta do lápis, aí, geralmente você tem quase o dobro do preço. Isso eu tiro por base um orçamento que eu fiz recentemente. Então se tem uma diferença considerável nesse sentido, tá? Estruturas em geral, obras provisórias, escoramentos e andaimes, escoras e andaimes, também a gente vê uma migração para sistemas prontos. Por exemplo, hoje tem as escoras metálicas que são alugadas. Então, dificilmente você vê aí hoje processo de escoramento com madeiras, né? Antigamente utilizava-se muito eucalipto, madeira de eucalipto como suporte.
mas o aluguel da estrutura metálica hoje, como ele é barato, ele acaba vindo substituindo a escora de eucalipto no mercado. Tá? Os andaimes, o andaime também entra nessa mesma situação das escoras. Existem aluguel desse tipo de material, o que facilita bastante o processo de desmonte. Então é uma situação interessante. Hoje nas minhas obras eu emprego bastante esses dois modelos metálicos. Tá? Material auxiliar, formas, aí está o grande ponto de utilização da madeira. As formas de concreto armado geralmente são de madeira, geralmente a gente utiliza o pinos. Existem outros modelos de forma, formas de PVC, existem vários, na verdade, formas metálicas, mas ainda assim as madeiras mais utilizadas. Tá? Acabamentos também, lambris, forros, rodapés. Forro, antigamente empregava-se bastante, hoje já está bem mais raro. O pessoal está substituindo, por exemplo, pelo PVC, né? Mas a não ser que a pessoa queira algum acabamento mais detalhado, por exemplo, que esse forro de madeira embutido no madeiramento, dá um acabamento bem interessante. É uma alternativa aí que vem sendo utilizada bastante nos últimos tempos. E rodapé, né? Rodapé também, a não ser que você faça algum piso com acabamento de madeira, mas via de regra, rodapé utiliza-se hoje o próprio material utilizado no piso. Tá? Então, se você põe um porcelanato, você usa um rodapé de porcelanato. Você corta e faz o processo de desenho da mesma forma. Então ainda não é tão mais comum assim. Do ponto de vista estrutural, compete com o aço e com o concreto, embora haja preconceito quanto à sua durabilidade e resistência. Isso, na verdade, é bem comum esse preconceito, né? E você vê um preconceito num nível mais geral aqui no Brasil, por exemplo. Se você for procurar uma corretora de seguros para fazer um seguro a respeito de uma edificação de madeira, você vai ter dificuldade. Você não vai achar, ou se você achar, vai ser um valor bem mais caro. Existe aquela crença que madeira pega fogo mais rápido, que na verdade é uma grande mentira. Tá? Mas enfim, é questão cultural. Né? Então, por exemplo, em relação às indústrias de aço e cimento, são unidades de grande porte acompanhadas de normas técnicas, padronização. A madeira, ao contrário, ela tem uma origem de serrarias de pequeno porte aqui no Brasil. Você não tem um processo industrializado por trás da confecção de peças de madeira, processo muito automatizado. Então você depende muito da extração e das serrarias. Então por isso que também o cimento e o aço são mais disseminados, né? E as normas também são poucas as normas, na verdade, porque você tem uma série de variáveis em relação ao material madeira. Uma das principais, por exemplo, é a questão da aplicação do material relacionado ao sentido das fibras. Conforme você aplica a carga em cima de uma peça de madeira, você tem sempre que respeitar a orientação delas. Ou então os chamados nós, que é um ponto, como se fosse um buraco com uma coloração, não é um buraco na verdade, é um ponto da madeira com uma coloração mais escura, onde originalmente a gente tinha um galho ali. Então esse é um ponto onde a madeira ela é mais fraca. Então se a gente tem uma concentração de carga desse ponto, provavelmente é um ponto de ruptura do material. Um mito: construções de madeira estão ligadas a construções populares, trabalhos em multirão. Se você analisar as construções de madeira que a gente utiliza aqui no Brasil, dá para fazer uma associação nesse sentido, sim. Não chega a ser tão mito assim, porque a gente está acostumado aqui com uma edificação de madeira com aquelas tábuas, né? As tábuas, uma pregada ao lado da outra, com aquelas mata-juntas pregando para evitar a passagem de ar. Ela tem um aspecto, assim, digamos assim, não muito agradável, não é tão bonito aos olhos da grande maioria, né? Então, nesse sistema construtivo, realmente a gente tem essa percepção. Mas você vê, por exemplo, uma edificação europeia, uma edificação americana, canadense de madeira, você olha por fora, você acha que é uma edificação de alvenaria de vedação, você acha que é uma parede de bloco cerâmico, porque ele não tem diferença. Tá? A madeira lá, ela é utilizada para estruturar somente, né?
Então o que você está visualizando é uma placa cimentícia ou uma placa de gesso. Então você não está visualizando a madeira está na parte interna. Então a casa de madeira deles é diferente da casa de madeira nossa. A gente tem aí, apesar disso, algumas obras importantes aí com madeira, inclusive aqui no Brasil. Para quem é da região de Curitiba, se chegou a entrar dentro do ginásio do Tarumã, é um ginásio que a cobertura dele foi toda feita de madeira. A gente tem essa imagem aqui ao lado esquerdo, tá? Foi utilizado madeira laminada colada, que é um dos sistemas estruturais de madeira que a gente vai estudar mais à frente. Fica bem bonito, uma edificação admirável, né? Para quem conhece aí sabe o que eu estou dizendo. Existem torres de rádio, a gente tem uma torre localizada na Polônia. Aqui a gente volta aí para uma imagem do ginásio do Tarumã, dá para vocês visualizarem essa cobertura em madeira, realmente uma obra fantástica. Outras obras aí, um ginásio aí, Superdome em Michigan, nos Estados Unidos, tá? Pontes, inclusive aí também nos Estados Unidos, né? Curitiba a gente tem muitas edificações, muitas estruturas em madeira, no Parque Tingui, na Avenida Cândido de Abreu. A gente tem uma outra estrutura em Guaratuba, Ribeirão Claro, outras pontes, né? Então a gente vê aí espalhado aí algumas edificações nesse sentido, tá? Canadá, Estados Unidos. Então você tendo aí uma mão de obra mais técnica, mais profissional, você vê edificações aí com um aspecto visual bem interessante. São edificações bonitas. E mais do que isso, são edificações sustentáveis, tá? A madeira, para você extrair ela, para você empregar ela na construção civil, a madeira ela tem uma grande vantagem em relação aos outros materiais, porque ele é um fixador de CO2. Ele retira o gás carbônico em si da atmosfera e fixa no seu material, na sua composição. Então ela não polui. A gente tem como os principais materiais hoje utilizados na construção civil, que é o cimento e o aço. O processo de fabricação deles é muito poluente. Ele emite demais CO2, que é um dos principais gases aí que contribuem para o efeito estufa. A madeira, ao contrário, a madeira absorve. Até por muito tempo foi falado em relação da madeira, que ela, por exemplo, falava-se muito que a Amazônia é o pulmão do universo, tá? Que ela absorve o gás carbônico. Realmente ocorre isso, tá? Eu não sei se ela tem essa capacidade de absorver o gás carbônico de todo o universo. Provavelmente ela absorve daquela área dela ali, tá? Mas a madeira em si ela tem essa propriedade que torna o material bem interessante.